nome é Letícia Moraes Coelho, eu sou do segundo ano do ensino médio e eu vou apresentar um trabalho sobre a Revolução Francesa. Para começar, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. Mas por quê? Quais foram as suas causas? De todas as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, porque o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. O gasto com guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. Quais foram suas consequências? A Revolução levou à queda do absolutismo francês e teve revelantes consequências para o Ocidente no geral. Assinalou a ascensão política da burguesia e o triunfo de seus ideais e aspirações. Estimulou o desenvolvimento capitalista da França. Eliminou os privilégios e resquícios do feudalismo. Deu início a um processo de separação entre a Igreja e o Estado. Estimulou os movimentos liberais e constitucionalistas na Europa. Influenciou os movimentos de independência das colônias latino-americanas. Deu origem às instituições políticas e ideológicas que caracterizam o mundo contemporâneo, entre outras consequências, mas essas foram as principais. Quem fez tudo isso acontecer? Foram 6 os principais personagens dessa revolução. Luís XVI de Bourbon foi rei da França entre 1774 e 1791, depois rei dos franceses entre 1791 e 1792. Era neto de Luís XV e foi casado com Maria Antonieta. Quando subiu ao trono em 1774, ocasião em que contava com 20 anos, as finanças reais não se encontravam numa situação favorável, e assim permaneceram até eclodir na Revolução, altura em que Luís XVI foi deposto. Foi executado na guilhotina em janeiro de 1793. Maria Antonieta Josefa foi arquiduquesa da Áustria e rainha consorte de França de 1774 até a Revolução Francesa em 1789. Casou-se em 1770, aos 14 anos de idade, com o delfim francês Luís Augusto de Bourbon, que em 1774 tornou-se o rei da França com o nome de Luís XVI. Maria Antonieta era tia-avó da primeira imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina da Áustria. Foi executada na guilhotina alguns meses depois de Luís XVI. Maximilien François de Robespierre foi advogado e político francês, considerado uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Seus amigos o chamavam de o Incorruptível. Ele encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das personagens mais controversas deste período e líder durante o terror. Foi guilhotinado em julho de 1794 sem julgamento. Jean-Paul Marat foi um médico, filósofo, teórico, político e cientista mais conhecido como jornalista radical e político da Revolução Francesa. Seu trabalho era conhecido e respeitado. Sua persistente perseguição, habilidade de orador e seu incomum poder preditivo levaram ele à confiança do povo e fizeram dele a principal ponte entre eles e o grupo radical jacobino. Morreu apunhalado no coração com uma lâmina enquanto estava dentro de sua banheira. Georges-Jacques Danton foi um advogado e político francês que se tornou figura destacada nos estágios iniciais da Revolução Francesa. Tornou-se membro da Sociedade dos Amigos da Constituição, que deu origem ao Partido Jacobino, a organização política radical representante dos anseios das camadas populares. Integrou a Convenção Nacional e depois chefiou o Comitê de Salvação Pública. Morreu guilhotinado no período do terror, acusado de conspiração. Napoleão Bonaparte foi dirigente efetivo da França a partir de 1799. O governo do Diretório foi derrubado na França sob o comando de Napoleão Bonaparte, que, junto aos girondinos, instituiu o consulado primeira fase de seu governo. Este golpe ficou conhecido como Golpe de 18 Brumário, em 1799. E o que ficou marcado até os dias de hoje? Qual foi a influência disso tudo? A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, superando a aristocracia,
proprietárias de terras, bem como a criação de novas instituições e novas formas de organizar a vida econômica, política e social que iriam se expandir para todo o planeta. Com a Revolução Francesa, o capitalismo rompeu os obstáculos políticos feudais que ainda vigoravam na Europa Ocidental, juntando-se às transformações econômicas desencadeadas com a Revolução Industrial.